Edição número 25 do Na Cornetagem no ar, e a gente já começa, já abre o nosso Na Cornetagem com os melhores momentos da partida entre Barretos 1, Noroeste 2. E aí, pessoal, o que vocês acharam da partida? O que faltou? O que o Noroeste precisa? Bom, o grande personagem do jogo acabou sendo o goleiro do Barretos, né? Melhor em campo, evitou uma goleada, principalmente no primeiro tempo, histórica aí do Noroeste, frente à equipe do Barretos. Ponto positivo,
O Noroeste criou inúmeras oportunidades, fez prevalecer a sua melhor qualidade técnica. Ponto negativo, aproveitou pouco as oportunidades criadas. Na fase final, precisa encontrar esse equilíbrio de criar, mas também fazer, e não pode negligenciar tanto como até negligenciou no jogo do sábado contra o Barretos. Num mata-mata, com um adversário um pouco mais qualificado, o Noroeste pode até pagar caro nesse sentido. Mas o Luiz Carlos, que daqui a pouco, inclusive, vai falar sobre a avaliação dele no jogo, fez uma observação nesse sentido. O que eu achei positivo também foram as entradas do França no segundo tempo, o Leleco que marcou seu gol, Carlinhos voltando também depois de um tempo aí inativo por conta de uma grave contusão. Então, aos pouquinhos, o Noroeste tem que aproveitar esses jogos restantes para azeitar realmente a máquina para o mata-mata, que é o que vale. Tenho ouvido até de alguns torcedores que o time não está rendendo mesmo, que estava rendendo anteriormente, antes da paralisação. Agora, nenhum time também está rendendo o que rendia anteriormente. A gente tem que entender que houve uma paralisação de 6 meses e leva-se tempo para as equipes voltarem a apresentar aquele futebol que apresentaram lá atrás. Sim, principalmente no caso do Noroeste, tendo desfalques também importantes, né? A gente nem dá mais para citar o Fabrício, já que o Fabrício já saiu há algum tempo, né? Mas citando, por exemplo, o Yamada, que é importante no ataque, o John Egito, que é um nome muito, muito importante também no segundo tempo da equipe para dar mobilidade, né, quando necessário. A gente viu, por exemplo, nesse jogo contra o Barretos, no segundo tempo, o começo foi com pouca mobilidade, né? A gente teve, por exemplo, no primeiro tempo, um time com bastante movimentação, né, fluidez, e o segundo tempo começou sem isso. E é importante, por exemplo, o John Egito, quando isso acontece. E quando entrou, né, o próprio Chalon, né, o Chalon, o Leleco, o França, eles deram mobilidade para a equipe. O Chalon sofreu a falta no lance que saiu o cruzamento para o gol do Leleco. O França deu até um chute de fora da área, coisa que o Noroeste não tentou tanto assim, né, na partida. Que, por exemplo, quando estava com a posse da bola, poderia ter arriscado mais, né? Mas durante o jogo se destacou pelo jogo em velocidade, na frente à defesa do Barretos, que é muito lenta, né, em comparação com os atacantes do Noroeste, e isso foi notório, né? O Fidel, ele novamente fez um bom jogo, criou oportunidades, também desperdiçou muitas, né, junto com o Pedro. O Noroeste, eu acho que pecou nisso, né, na questão de chances desperdiçadas. Contra o Barretos não fez tanta falta, mas que contra outros adversários pode fazer, principalmente no mata-mata. O que me preocupa nesse momento é ainda o time ainda não está com o seu melhor para o mata-mata. Eu vejo outras equipes como Capivariano e Comercial mais preparadas para a segunda fase já do que o Noroeste. O Noroeste tem aí mais duas partidas para fazer, pensando nisso, né? Até mesmo o São Bernardo não está tão também no nível de mata-mata no momento, então são duas equipes que já estão classificadas e agora precisam se recuperar um ritmo para chegar bem no mata-mata. Porque mata-mata é outra história mesmo, né? O Velo, a gente lembra na temporada passada, né, em que o Velo Clube teve uma primeira fase sobrando, né, para cima dos adversários e chegou nas quartas de final, caiu, né? A história muda, as equipes precisam estar preparadas. Já vejo Capivariano e Comercial mais preparados do que, por exemplo, o Noroeste e São Bernardo. Mas tem esses dois jogos aí para se ajustar. Por exemplo, com a entrada do França, pode ajustar melhor ali o meio-campo, para o time ter uma recuperação rápida e transição para o ataque, que vai ser o diferencial do Noroeste. A gente já está notando isso. Então, o Noroeste tem ainda crescimento. Eu acho que esse é o diferencial da equipe para esse restante da Série A3. Tem esse potencial para melhora e
espero que aconteça de fato, né, já que a gente espera que o time finalmente consiga, né, esse acesso. Você assistiu o jogo, Lucas? Não, essa rodada eu não consegui assistir ainda. Eu não vi nem os gols dessa rodada, para ser sincero. O final de semana foi meio corrido. Mas eu até fica o questionamento aqui, meio capcioso, meio bem-humorado no final das contas. Contra o Linense, teve toda aquela suspeita de manipulação de resultado por conta de apostas pelo Barretos. Né, o jogo contra o Noroeste foi mais normal, digamos assim, né? Não teve nada muito suspeito nesse sentido, ou teve? Não, pelo contrário, o Barretos correu muito, lutou, teve até o momento do jogo que poderia ter empatado, talvez tivesse um pouco mais de qualidade técnica no segundo tempo. E o jogador que foi o pivô aí de toda a celeuma e investigação, inclusive foi afastado, né? Nem jogou contra o Noroeste. Mas esse negócio de manipulação de resultado tá pipocando aqui e lá. O Olímpia, jogadores do Olímpia estão sendo investigados. Teve um jogador do Paulista também que denunciou ter sido aliciado. Então, é algo que agora a Polícia Civil e a Federação Paulista têm que cuidar com muito carinho essa questão, porque virou uma epidemia, já que estamos em tempo de pandemia, né? Virou uma epidemia na Série A3 esse tipo de situação. É uma realidade tão realidade quanto é o baixo nível do futebol da Série A3, né? Muitos jogadores ali não têm condições de jogar futebol e também isso alimenta um pouco a especulação, né, da qualidade dos jogadores ou se estão entregando muito também, né? O próprio goleiro do Barretos, né, que fez uma boa atuação contra o Noroeste, né, se destacou ali fazendo boas defesas. Teve um lance ali que ele saiu para efetuar a defesa no cruzamento do Richardson. Ele acabou se embananando todo, soltou a bola, o Renan pegou o rebote para finalizar e acabou desperdiçando. Tem essa questão técnica também que muitas vezes pode pesar quando às vezes a pessoa se questiona de possível entrega de jogo, mas a gente que conhece a Série A3, foi até matéria, né, do Esporte Espetacular, essa esquema de manipulação, esse possível esquema de manipulação na Série A3, a gente sabe que pode acontecer, da mesma forma que a gente sabe que tem muito jogador ruim também na Série A3 que alimenta, né, essa especulação. Por exemplo, mostraram o lance do Olímpia, né, que teve o gol do Paulista, que o zagueiro acabou falhando ali, a bola pipocou na frente dele, ele foi dominar, passou por cima do pé dele, e o Paulista acabou fazendo o gol. Na minha visão, foi um lance de extrema falta de qualidade técnica mesmo, né? Acho que nem se a pessoa quisesse entregar, ia entregar desse jeito. Mas apareceu ali o lance como um lance duvidoso, né, que aconteceu na partida. Mas quem sabe, quem conhece a Série A3, os gramados da Série A3, sabe que a história não é apenas essa de manipulação, mas pode existir. Eu acho que essa é a realidade. Até essa questão de manipulação acaba acontecendo nessas divisões mais inferiores, né, dos campeonatos, justamente porque as equipes passam por dificuldades financeiras, então fica fácil para alguém chegar, aliciar um jogador, falar, te pago 5, 10 mil aí, você faz um pênalti, arruma uma expulsão, coisas assim, né, que durante a partida a gente às vezes fala assim, poxa, mas como é que o cara fez essa falta, né, foi para ser expulso, ou um pênalti infantil, são coisas que acabam acontecendo que a gente não percebe que pode ter uma manipulação ali do lado. Essa denúncia, né, do jogador do Paulista, ele teve muita coragem, parece até que agora está sendo ameaçado por isso, e só evidencia algo que a gente já sabia que existia, mas que agora ficou evidente justamente por causa de denúncias e os próprios sites de aposta acabaram notando que tinha alguns resultados ali meio duvidosos, né? Alguns resultados que geraram eles terem que pagar, né, altas somas para os apostadores. Então, o próprio site de apostas percebeu que poderia haver algum tipo de manipulação e denunciou o caso.
e agora a polícia está investigando. Espero que realmente chegue a algum resultado, né? Porque se terminar em pizza, teve tanto barulho para quê, né? Então... sobre esse caso de manipulação, eu já falei muito semana passada. Agora está na hora das autoridades. É eles que têm que mostrar serviço, né? Investigar, aprender quem está fazendo esses aliciamentos. O que a gente tinha que fazer, fizemos, que é denunciar, né? Ouvimos os envolvidos. Agora, com as autoridades, as devidas providências. Então, vamos ouvir o Luiz Carlos Martins, é isso? O Luiz Carlos Martins, depois tem o França, tem o Leleco, mas o Luiz Carlos Martins fala aí a respeito, ele faz a avaliação da vitória magra, né? Poderia ter sido mais tranquila, mas importante vitória do Noroeste, 2-1 sobre o Barretos. Então vamos ouvir o Luiz Carlos Martins. Até no intervalo eu conversei com o pessoal, porque o jogo estava dominado. No primeiro tempo, hoje foi exagero de perder gol. Entramos dentro da área, dentro da pequena área. No segundo tempo também, perdemos um pouco menos, mas perdemos gols. Era normal os atacantes perdendo um pouco a força. Mas o importante foi o resultado. Mas nós queríamos fazer mais dentro da circunstância do momento do jogo. O Barreto vinha querendo o resultado, porque ele teve um resultado adverso aqui, com todas aquelas conversas que surgiram. Então eles vieram bem posicionados, rebatendo bem as bolas. E nós tivemos a oportunidade de ampliar. Infelizmente erramos, mas vamos procurar corrigir em cima disso. E outro, o Guilherme recebeu o cartão amarelo e eu fiquei com medo, numa jogada, ele poder ser expulso. Então preferi tirar, pensando já no próximo jogo. O Marco vem treinando bem, né? E como ele ganhou o cartão amarelo e é o terceiro, então já vai cumprir. A substituição foi mais em cima disso. Foi bom, o Leleco tem treinado bem, né? Um jogador que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, não vinha jogando, ficou muito tempo parado como os demais, e dentro dos treinamentos está se esforçando o máximo, é um jogador de finta. E naquele momento da partida nós perdemos um pouquinho de força com o Pedro e o Alan, porque faz muito tempo que eles não jogam, queira ou não queira, são 6 meses. Então foi perdendo força, né? E eu preferi colocar os dois, o Leleco e o Lucas, para trabalhar por dentro, para ter a finta. E depois coloquei o França também para acionar juntamente com o Richard, para acionar esses 2 atacantes. Acho que nós podíamos até ampliar o jogo, né? Não fugindo da sua pergunta. E o Leleco também entrou bem, acabou fazendo o gol. E na realidade nós queríamos ampliar o placar. Acabamos tomando um gol no finzinho, mas às vezes é bom acontecer isso para a gente sempre ficar mais esperto. Tá aí o Luiz Carlos Martins falando depois do jogo, né? Barretos 1 e Noroeste 2. O que vocês acharam das declarações do Luiz Carlos Martins? Ele falou mais ou menos o que a gente viu o jogo, Cristiane. Ele disse que a equipe criou, ele gostou disso, ele falou das alterações, né? Já sacou o Guilherme Teixeira, que levou o terceiro amarelo, já observou o Maico. Na verdade, o Luiz está fazendo uma série de observações. Ele sabe que é importante conseguir vitórias para o elenco não perder a confiança, mas, assim como nós, ele também tem o discernimento que o time tem que estar 100% no mata-mata. O campeonato vai começar para valer daqui a 2 semanas, quando terminar a fase classificatória. E o que me preocupa é, de fato, o time criar oportunidades e desperdiçar, né? Não adianta você ficar um monte de vezes na cara do gol e não conseguir fazer o gol, né? Teve lance, por exemplo, do Pedro, né, que saiu de frente para o goleiro, acabou chutando, não foi nem defesa do goleiro, né? A bola bateu no rosto do Pedro goleiro, né? Que salvou a equipe do Barretos. Teve também aquela cabeçada no segundo tempo que o Pedro saiu sozinho ali na pequena área, errou o cabeceamento, né, no cruzamento do Renan. Então, e também deu para perceber que depois desse lance o Pedro ficou meio cabisbaixo, né, por ter perdido. Pesa também, né, na confiança dos atacantes, principalmente, a falta de gols, e eu acho que é importante que o Noroeste consiga, né, encontrar o caminho das redes, principalmente os atacantes, né, porque a gente está aí
no jogo aí 2-1 contra o Barretos. Depois, contra o Comercial também, foram 2 gols de zagueiro, né? Contra o Barretos teve o gol do atacante, né? O Leleco que entrou no segundo tempo. Mas o gol de pênalti foi do meio-campista Igor Pimenta. Então, os atacantes ainda estão deixando a desejar na questão de finalização. E isso pesa, né? Principalmente porque o time perdeu o artilheiro do campeonato, né? A confiança não é a mesma. Por mais que a gente veja o Fidel criando jogada, abrindo espaço, fazendo bons lances, não pôs para a rede. Né? Então, ainda tem essa pulga atrás da orelha, não só do torcedor, da imprensa, mas também dentro do grupo, né? Pensando na confiança interna. Então, é muito importante que nessas 2 próximas rodadas funcione o ataque noroestino aí para fazer gols. Então, aproveitando o gancho, vamos ouvir o Leleco, que fez o segundo gol do Noroeste. Foi um jogo muito difícil, como todos os jogos têm sido, principalmente jogando fora de casa, um adversário aí que briga ainda para classificar, ou talvez também na parte de baixo da tabela, para fugir da zona de rebaixamento. A gente tentando manter a liderança. Acho que foi um jogo bom para nós em termos, porque criamos a oportunidade. Acho que ruim seria se não tivéssemos criado. Acho que temos que aproveitar mais essas oportunidades e conseguir os 3 pontos a todo custo. Aí o Leleco. E já vamos também ouvindo o França. Volta a equipe e fala aqui na cornetagem também. E falando das oportunidades, a gente criou bastante. O time acho que trabalhou bem a bola, criou bastante oportunidade. O que estava faltando para a gente só no primeiro tempo era o último passe e a finalização. Mas eu creio que essa semana a gente trabalhando firme, como tem trabalhado as outras semanas, o professor vai ajustar algumas coisas e vamos preparar para fazer um ótimo jogo no final de semana. Foi um jogo bem difícil, um jogo mais de contato, né? Onde no segundo tempo ali eles se jogaram para frente, porque a gente sabe da necessidade dele na tabela, né? Eles estão na zona de rebaixamento, mas eu creio que a gente fez um jogo firme, um jogo sólido, onde a gente soube sofrer e soube também administrar a bola dentro de campo. E, cara, é isso aí, é continuar trabalhando firme, forte e em busca da nossa primeira colocação, né? Que a gente está tendo e continuar fazendo o que a gente tem fazendo. Aí os 2 jogadores. A avaliação de vocês, então, o resumo final do Noroeste 2, Barretos 1. Bom, eu quero entrar no gancho aí dos jogadores que entraram. França, Leleco muito contestado por alguns. Tem gente que não defende o Leleco no time do Noroeste. Eu acho que ele é uma alternativa interessante, mostrou isso no sábado, não como titular absoluto, mas acho que ele pode ser um jogador muito interessante, de acordo com o adversário, principalmente no mata-mata, até para abrir um pouco mais as jogadas. Foi bom ele ter entrado contra o Barretos e ter marcado o gol. O França, quando tiver 100%, será titular da equipe, né? É um jogador extremamente qualificado. É bom vê-lo voltar a encontrar aí o seu condicionamento. E eu fiquei muito feliz também com a volta do Carlinhos, que é talvez aí uma solução para o Luiz Carlos Martins. Não sei se ainda ele vai ter condição até o final dessa primeira fase de começar jogando, atuar 90 minutos, mas voltando gradativamente, ele pode ser inclusive o titular no mata-mata na lateral direita e o Matheus Blade pode ser até jogado para o meio-campo para fazer uma outra função. Ganha mais um jogador, mais uma opção, o técnico Luiz Carlos Martins. Ganha bastante opção, principalmente para segundo tempo, né? Quando o time, por exemplo, né? Novamente, o time na segunda metade ali do segundo tempo tomando gol, né? Ou seja, chega na reta final ali, tá tendo problemas em manter ali um nível de atenção. É importante que nas alterações também tenha, né, essa troca pensando nisso. Por exemplo, é claro que o Matheus Blade vem fazendo um excelente campeonato, atuando como titular, mas aí você vai ter o Jonatas Paulista, vai ter o França, vai ter, né, Maranhão ali para jogar como volante. Fica complicado, né? Se o Carlinhos tiver oportunidade, tiver condição física
de atuar na lateral, ele também seria uma prioridade pensando num lateral de presença, né, no ataque. O Noroeste não está tendo dificuldades com o Matheus Blade. Então, o Blade sugeria como uma alternativa no segundo tempo para manter esse nível de intensidade para a equipe. Então, aumentando essas alternativas, dá também condição para o Luiz Carlos Martins trabalhar o jogo de primeiro, de segundo tempo, de adversário que está totalmente recuado, adversário que está indo para cima, o Noroeste precisa buscar contra-ataque. Isso tudo o Luiz Carlos Martins, eu acho que tem elementos ali no elenco que auxiliam, né? Por mais que ainda tenha essa necessidade do atacante fazer gols, o time tem ali o criador de jogada, jogador de velocidade, jogadores polivalentes que ajudam bastante ali na composição do time. Então, o Noroeste, assim, no papel, né, tem um elenco muito forte, posições ali para dar sequência ao que vem fazendo desde o começo do campeonato, também no mata-mata. Agora, falta a questão prática. Para o próximo fim de semana, o que vocês esperam da atuação do Noroeste? O que vocês esperam do adversário? Próximo jogo do Noroeste. Rapidinho, né? Porque eu tô seco para ouvir as novidades do Lucas Guanais com o basquete. Primavera e Noroeste. É um jogo muito mais importante para o Primavera do que para o Noroeste. O Primavera vale a classificação, pode até ser um eventual adversário do Noroeste na próxima fase, porque o Primavera, nesse momento, briga pela 8ª vaga. Então, vamos ao basquete? Chegou a sua vez de falar, Lucas Guanais. Conta pra gente como foi a apresentação do Bauru Basquete, né, ocorrida nesse fim de semana, até um evento diferente, né, com drive-in, né, os torcedores puderam ir acompanhar, e cada um com seus carros aí. Conta pra gente como foi. Justamente. Primeiro eu queria pedir desculpa que eu tive um problema com uma luz aqui. Vocês repararam que eu tive que ficar desligando o vídeo. Aí eu desliguei essa luz também porque ela estava dando muito problema, que eu fiquei só com uma, então meu rosto está meio escuro desse lado. Mas vamos lá. Foi um evento muito legal. Foi talvez não, foi a maior apresentação que o Bauru Basquete já teve desde o retorno às suas atividades profissionais. Foi um evento, como a Cris disse, um formato drive-in, né, que as pessoas vão dentro de seus carros, e foi realizado no Alameda Quality Center, no estacionamento, ali na parte de trás do centro, né, de alimentação, de compras, ali, que é o Alameda, na rodovia Marechal Rondon. Foi uma estrutura muito grande montada, tinha espaço para 125 carros com 4 pessoas dentro de cada, então um total máximo aí de 600 pessoas. Considerando que alguns desses carros eram de patrocinadores e tinha uma ou outra vaga faltando ali, de gente que confirmou e não foi, devia ter ali por volta de 500 pessoas de torcida mesmo, fora todo o staff, imprensa, própria comissão e os jogadores do Bauru Basquete. Então foi algo muito grandioso, que conseguiram fazer mesmo durante a pandemia. Teve um palco com DJ, com dupla sertaneja, parceria com diversos patrocinadores, sorteio de brinde, sorteio de uma camisa do Gui Deodato que ele usou no Mundial contra o Real Madrid, e a apresentação foi um show à parte, digamos assim, vários vídeos feitos pela equipe de comunicação, que fez um trabalho muito legal pensando nessa apresentação. Os jogadores chegaram dentro do ônibus, em frente todo o público, depois subiram no palco, o Jaú cantou sertanejo também. Então foi uma estrutura muito grande, uma estrutura que, claro, não foi feita em anos passados, principalmente por falta de dinheiro. A gente via ali muito claramente o dedo da Gocil. Não só o dedo, mas muitos profissionais... Da Gocil não, perdão, da Zoponi. Muitos profissionais da Zoponi, inclusive, auxiliaram na montagem do evento. Mas é algo que não foi feito, por exemplo, quando tínhamos a Pascoaloto aqui em Bauru. Então, foi ali a junção do bom gosto com o dinheiro no bolso, digamos assim. Foi um nível de apresentação que me lembrou muito o que a Liga Nacional tem feito nos últimos Jogos das Estrelas, né? Desde que passou a ser em São Paulo e Ibirapuera, depois teve aquela edição em Franca. Mas esse nível de organização, de bastidor, de gente trabalhando,
acesso aos principais personagens, né? Acesso aos jogadores, aos treinadores foi muito fácil, mas de uma maneira organizada, sempre respeitando os protocolos e tudo mais. Então, eu gostei bastante, me surpreendi, né? Mas achei bem legal. Vamos ver agora se a temporada corresponde. Mas falando das novidades, né? Que o Rafa está curioso para saber das novidades. Bom, o Léo Figueiró destacou que o elenco está muito melhor do que ele esperava fisicamente, né? Ele falou naquela live com a gente semana retrasada que nas primeiras rodadas aqui, principalmente no Campeonato Paulista, ele iria privilegiar a parte física, ele iria reduzir mesmo a minutagem dos principais jogadores para desenvolver a parte física com tranquilidade e não ter nenhum problema para o NBB. Ontem ele já me disse que vai dar para fazer alguns ajustes conforme o adversário, vai dar para tentar implantar algumas ideias de jogo do que ele pensa como ideal para o Bauru Basquete, sem prejudicar tanto o físico. Então já está um pouquinho mais maleável essa situação, porque o físico do Bauru Basquete está melhor do que ele esperava. Guilherme Deodato, por exemplo, falou para mim que é uma das melhores pré-temporadas de sua carreira, que ele nunca esteve tão bem fisicamente antes de outras temporadas iniciar. Então, a expectativa para esse início do Bauru Basquete também é grande. E o principal de tudo, Larry Taylor está recuperado, já treina com o time e está pronto para o jogo, com minutos reduzidos, claro, mas está pronto para o jogo contra a Franca nessa quinta-feira. Então, a gente tem força máxima do Bauru já na primeira rodada. Acho que só o Tyrone que não joga, né, o Lucas? Diz que pode jogar. Talvez jogue pouquinho, mas ele pode jogar. Vai depender de acordo com a evolução dos treinos aí, hoje, amanhã e quarta. Mas até ontem não tinha nada de impeditivo para o Tyrone jogar. Claro, ele vai poder ter chegado depois, se atuar vai ser por pouquinho tempo. Mas até por isso também queria ressaltar que o elenco apresentado, né, para quem foi no Alameda ou para quem está vendo os vídeos divulgados pelo Bauru Basquete, nas suas redes sociais, havia uma apresentação de elenco muito grande. E realmente, na ausência de categorias de base, pelo menos no início dessa temporada, até a LDB começar, não sei se o Bauru vai montar ou não, o Bauru contou com muitos garotos que vinham de categorias até a última temporada, que vão ser aproveitados em treinos do adulto e, eventualmente, para auxiliar nessas primeiras rodadas da temporada ou, em algum momento, de muito desespero, conforme o ano passar, caso o time tenha necessidade. Mas tinha ali gente de 17, 18 anos que o torcedor não conhece. Foi sem brincadeira, tinha acho que uns 16 jogadores apresentados ali entre o elenco adulto e esses mais jovens. É claro, não vão ter tempo de quadra. Se espera que eles não tenham tempo de quadra quando todo mundo tiver 100%, mas interessante ver que o time está precavido nesse sentido, porque em temporadas anteriores a gente chegou em situações que não tinha gente para completar 2 times para fazer um treino em determinadas épocas, né? Não tinha 10 jogadores para fazer 5 contra 5, então tinha que emprestar comissão técnica, tinha que caçar jogador desempregado em Bauru, e nessa temporada eles estão aproveitando os mais jovens, que já tem aí, estão em ritmo de treino, já tem o know-how do basquete, do dia a dia do clube, como é que funciona. Então, achei positivo isso também. Há alguma novidade em relação ao Graham? Não. O Graham é aquela situação que a gente já tinha comentado em outras semanas. Tá no México, vai chegar no final de novembro, comecinho de dezembro ali, de acordo com o final das competições, o trâmite para ele vir para o Brasil, etc., mas nada, não foi um nome mencionado ontem, não. E o adversário de Bauru nesse primeiro jogo, na quinta-feira, Franca, como que vocês têm informações de como está a equipe, treinamentos, isso, vocês que são mais antenados, mais ligados nesses bastidores das equipes? Fábio, ou vai eu? O Franca, nesse Paulista, pelo menos esse Paulista, não investiu tanto para montar o elenco, né? Trouxe aí de destaque apenas o Danilo Fusaro e o André Góes, né? Que foram nomes aí muito importantes do Mogi, e por enquanto são esses 2 principais nomes, juntos com o Elinho, né, na armação, né? Não o Elinho que agora é técnico, mas agora o outro Elinho, né?
o Elinho, é técnico, já aposentou, mas Franca gosta de um Elinho, então tá lá gosta de um Hélio, no caso, né? E tá com o Elinho de armador, e o Danilo e o André Góes ali nas alas, né? Com Lucas Dias e Guilherme Ubi, né? Mais próximos aí ao Garrafão como pivôs, e boa parte aí do elenco, jogadores vindos da base, né? Que o Franca se destaca, né, na formação de atletas. Por enquanto, pelo menos no Paulista, essa é a aposta da equipe. Mas eu vejo que a bala está sendo guardada para o NBB, né, para buscar alguma alternativa vinda do mercado internacional para reforçar o elenco. Porque, por exemplo, o torcedor francano não está gostando nada, né, dessa formação de elenco com poucos jogadores assim, de destaque. Depois ainda de perder, né, David Jackson, Parodi, Hetzheimer, eles precisam de uma resposta, e até o momento apenas Danilo Fusari e André Góes não está sendo suficiente. É interessante como a roda gira, né? Nas 2 últimas temporadas, quem estava com dificuldade era Bauru, e nos confrontos dos clássicos entre Franca e Bauru, Franca sempre como favorito e fez prevalecer esse favoritismo. Agora inverte-se. Eu coloco o Bauru com favoritismo amplo no jogo da quinta-feira, mesmo sendo o primeiro da temporada, onde ainda não está longe daquilo que poderão apresentar, mas pela montagem, pelo elenco, a gente tem que dizer, hoje no confronto entre Bauru e Franca, inverteu-se os papéis. Bauru é favorito. Se eu tivesse que apostar em uma das 2 equipes para conquistar o título paulista, eu apostaria em Bauru, não no tricampeonato de Franca, mas é assim, o torcedor de Franca pode chiar, mas o problema é financeiro. Sabe? Chiar um monte de gente chia que a gente não pode pôr imagem aí no jogo do vôlei, eu sinto muito, eu não tenho dinheiro para pagar direito de transmissão de campeonato, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer é transmitir como a gente faz, sem a imagem do jogo. Eu não tenho dinheiro para comprar direito de transmissão. E é a mesma coisa o basquete. O time de Franca, nesse momento, não tem uma estrutura financeira capaz de se equiparar a Minas, se equiparar a Bauru, se equiparar a Flamengo, se equiparar a São Paulo. Essas equipes que hoje têm mais recursos e montaram elencos mais fortes para a próxima temporada, né? Acho que até Franca está no estágio abaixo do paulistano, por exemplo. Infelizmente vai ser uma temporada, não sei, dizem que estão guardando munição para o NBB, mas que munição é essa também, né? Eu acho que vai ser um ano difícil para Franca. Posso estar equivocado, mas pelo que Franca anunciou e pelo que Franca mexeu no mercado, vai ser um ano em que Franca, infelizmente, pela sua história, pela sua tradição, será mero coadjuvante na temporada. É que assim, né? A expectativa é que tenha uma bala na agulha, por se tratar de SESI, que é uma equipe que não vai entrar assim só por entrar no campeonato. É claro que investimento não vai vir dela. Mas, Fábio, com que dinheiro? O time de vôlei feminino de Bauru só não está quebrado porque, na verdade, o SESI está pagando a comissão técnica e as jogadoras são os copatrocinadores. Aí é mérito para a diretoria do SESI Vôlei Bauru. Então, o problema, vamos lá falar de Franca, o Magazine Luiza. Não está fazendo loucura, não, porque a área de varejo, a área de comércio caiu muito com a pandemia. Não dá para dona Luiza lá dar um checão pro Elinho, traz 3 americanos aí para resolver o seu problema. Ela não pode fazer isso hoje. Eu acho que o Magazine Luiza em si pode, que a gente sabe do crescimento do Magazine Luiza em meio à pandemia aí, né? Que a própria Luiza se tornou a única mulher entre os 10 mais ricos do Brasil. Mas, Fábio, não pode destinar sua verba publicitária para time de basquete. Eles têm que destinar a verba publicitária para as grandes emissoras de TV, para os grandes anúncios. Não é tão simples assim. Hoje ninguém está fazendo mais por emoção as coisas, nem o grande empresário. Sim, mas o gasto com basquete não é tão grande quanto a da publicidade em TV. Não vai se gastar tanto assim no basquete, contratando mais 1 ou 2 jogadores, do que gasta, né, fazendo as propagandas e tudo mais na TV. Então,
Eu pensando, assim, o meu lado francano, vamos dizer assim, pensando nessa possibilidade, né, nessa esperança de uma ajuda um pouco maior aí para a montagem do elenco. Não, mas vai ter estrangeiro no meio ou no início do NBB, ou antes do fim do primeiro turno, vai chegar estrangeiro em Franca sim. Resta dúvida se vai ser um de valor maior ou se vão ser dois ali para aumentar o elenco. Uma coisa que vai ajudar a definir isso é o seguinte: o Franca vai apostar na base e o Franca tem três jogadores da base que vão ser muito aproveitados até que o elenco aumente, né? São três jogadores que Franca deposita muitas esperanças, e não só Franca, até possivelmente seleção brasileira, num futuro próximo. Que são eles: o Gui Abreu, que já estava jogando ali pelo menos seus 10, 12 minutos na última temporada, então ele é um caso relativamente à parte, porque ele já estava mais integrado ao elenco, mas os outros dois são Adiel Borges, que é irmão do Alexei, também é armador, personalidade forte, chegando no marrento, mas tem muita qualidade e vai ser um reserva imediato do Elinho, então vai ter bastante espaço nesse Campeonato Paulista, mas principalmente o pivô Márcio. O pivô Márcio, eu não lembro a altura dele de cabeça agora, mas ele é muito alto, mesmo para o padrão dos pivôs. Ele é ágil, bem ágil, ele tem apenas 17 anos, já foi convocado pelo Petrovic para integrar a seleção brasileira. Ele é um pivô de muito potencial. Esse sim é um jogador que se espera que seja top 3, top 4 brasileiro da posição em 6, 7 anos. Então, olho nele também. Franca vai apostar bastante, dar bastante minutagem para o Márcio, assim como para o Adiel e para o Gui Abreu, que já estavam jogando. Por exemplo, Franca só tem um pivô mais pesado adulto, que é o Guilherme Hubner. Ele também já está, não está muito perto do que um dia já foi, pelo paulistano principalmente. Então, se o Márcio render o que se espera dele, mesmo com apenas 17 anos, já é uma posição que não vai ser necessário trazer um reforço no meio do ano. Então, vai muito dessa dinâmica também do que os jovens vão conseguir apresentar nesse ano. E no final das contas, o Franca ainda está com um time ali suficiente para bater uma oitavas de final, uma quartas de final até, e fazer um jogo relativamente duro contra qualquer adversário, né? A gente vê ali, Elinho, André Góes, Fusaro, Lucas Dias e Hubner não diferem muito do Mogi ano passado. E olha o que o Guerrinha fez. Então, é possível, sim, fazer um bom trabalho com esse time e futuramente, quando o investimento voltar, quando a grana cair no bolso de novo, aí o Franca pode, de novo, ter um dos maiores orçamentos do Brasil. Mas não me causa muita preocupação esse momento de Franca para essa temporada, porque ainda tem bons nomes, tem jovens de enorme potencial e deve vir mais alguém no meio do ano. Só para complementar minha informação, né, enquanto o Guanais falava, vou procurar aqui, a Luísa é a 8ª no ranking da Forbes dos brasileiros mais ricos, né, em 2020, e é a mulher mais rica, né, a única entre os 10 aí da Forbes. Então, com uma bagatela aí de 24 bilhões de lucro, de valor, né, da Luísa Trajano. Em dólar ou em reais? De reais, 24 bilhões de reais com B de bananada. Sensacional. Ela tá muito bem sucedida. Eu só querendo dizer o seguinte: o foco dela agora não é basquete, gente. O foco dela é outra coisa. Ela tá projetando uma coisa nacional, com todo respeito. Né? Não é o basquete de Franca que vai dar essa visibilidade para ela. Não é o produto basquetebol. A vibe da Luísa é outra. Ela já está, inclusive, agora, vai fazer uma seleção só de negros para trabalhar no Magazine Luiza. A visão dela é muito maior, muito mais ampla que time de basquete, gente. Escrevam o que eu vou falar. Essa mulher vai acabar sendo candidata a presidente. Ela já está... O foco dela já é outro. O buraco é muito mais embaixo. Né? Não é, a visão dela agora não é só patrocinar time de basquete. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Que ela tem dinheiro para despejar no basquete de Franca, mas não é o alvo dela agora.
O alvo dela é outro. É que se ela despejar o que? 0,1% do que ela tem, já dá bastante. Já. Pô, 0,1 mantém o time 10 anos, para. Mas, ó, falando em grana, em despejar grana, acho que as duas principais contratações da última semana do mercado do NBB vieram do Fortaleza Basquete Cearense, né, que em semanas anteriores eles renovaram ali com quase todo o elenco do último ano. Bom, Bright, Cauê Verzola, Alex Oliveira, Sualisson, Felipe, Rachão e Matias renovaram. Não sei se estou esquecendo de alguém, mas acho que é isso. E agora, na última semana, chegaram aí Desmond Holloway, MVP do NBB 7, que estava em São Paulo, no São Paulo na última temporada, e Lucas Bebê, está aí para ser anunciado por eles também, com passagens aí pela seleção brasileira e tudo mais. São dois jogadores que vêm meio bichados, assim, principalmente o Lucas Bebê. O Holloway teve uma lesão mais grave ano passado só, mas vai ter ali, vai ser provavelmente o grande líder do basquete cearense, do Fortaleza Basquete Cearense, mas o Lucas Bebê é um problema um pouco maior. Ele vem de uma sequência muito grande de sucessivas lesões graves. Mas a gente sabe do que ele é capaz. Se ele tiver inteiro, o estrago que ele pode fazer no NBB. Então, eu acho que casa bem, né? O Fortaleza Basquete Cearense é um time que ainda tinha dinheiro para gastar, é um time que o mercado estava fechado, precisava fazer um barulho, e vai. Se em 4 ou 5 rodadas Holloway e Lucas Bebê conseguirem fazer grandes highlights, grandes jogos, já vai fazer o barulho que eles precisam para meio que se estabelecer ali e firmar a base para outras temporadas. E para o Lucas Bebê também, obviamente, ele vai ter oportunidade, a estabilidade de ficar num time uma temporada inteira, tentar não se lesionar, numa equipe que não vai ter tanta pressão por título, nada assim. Então, acho que casa bem para os dois. Vamos ver, acho que pode ser interessante, sim. Fechado o assunto basquete? Então, vamos ao vôlei. E neste domingo, o SESI Vôlei Bauru, jogando lá no SESI da Vila Leopoldina, em São Paulo, venceu o Valinhos por 3-0. Mas, para quem vê o 3-0, acha que a partida foi fácil, mas nem tanto. Conta aí pra gente, Rafael, Fábio. Jogou pro gasto, né? A equipe bauruense fez O primeiro set, a vitória do SESI Bauru foi muito mais pelos erros de Valinhos, que errou 8 ou 9 saques, do que propriamente a equipe bauruense teve méritos aí na vitória do primeiro set. No segundo set, foi legal o poder de reação da equipe bauruense, porque ficou atrás do placar. Aí foi o momento em que a Sueli começou a se destacar. E também a Malu, né? Eu quero fazer uma menção aqui, a garota de apenas 17 anos, começou um pouco tensa, mas se soltou durante o set e foi fundamental, inclusive, para fechar favoravelmente o placar para a equipe bauruense. No terceiro set, foi visível a questão do condicionamento físico da equipe do Valinhos, o time bauruense se aproveitou e de maneira merecida acabou fechando a partida, foi até um set um pouco mais light. Mas o Fábio até vai falar com mais propriedade, porque ele viu os dois jogos, eu só vi o jogo de ontem, eu não trabalhei no primeiro jogo, mas já me causou boa impressão a Sueli, mas o time ainda precisa de ajustes. Claro que a gente tem que ter paciência, é só o segundo jogo da temporada ainda, nem todas as estrelas ainda estão em quadra, a Polina ainda não reestreou, a Brenda Castilho também não, mas vamos aguardar um pouco mais, né? Essa semana vai ser uma semana interessante, tem um jogo contra o Osasco amanhã na Sessão Coruja, 9h30 da noite, depois mais 2 partidas essa semana. Evidentemente que o Paulista é uma grande preparação aí para a Superliga, mas algumas jogadoras já começaram a se destacar positivamente na equipe bauruense, mas coletivamente ainda o time está longe do ideal, está longe de ser aquele SESI Vôlei Bauru que a gente imagina para a temporada. E fica notório esses 2 primeiros jogos, essa característica do Campeonato Paulista, pelo menos na primeira fase, de ser um torneio preparatório visando a Superliga, né? Porque
Contra o Pinheiros já foram feitas, né, algumas alterações ali durante a partida, que meio que para testar, né, como que a equipe se portaria, principalmente com duas ponteiras ali com mais qualidade no passe, e que também aconteceu, né, principalmente no terceiro set, isso aconteceu com o Bauru tendo a Sueli e a Vanessa Yankee. No segundo set também isso aconteceu com a Sueli, a Vanessa Yankee e a Malu como oposta. Então, tá dando essas oportunidades também. Foi muito legal ver a Malu jogar e mostrando aí qualidade, mostrando potencial, né? Porque ela não vai ser utilizada na Superliga, a gente sabe disso. Ela, quando começar aí categoria de base, competições aí, ela não vai ter o espaço, até por conta da Polina, né, que está na mesma posição. A Pamela é uma jogadora importante também na equipe, na rotação. Embora no segundo set ela não tenha ido bem, ela não começou bem e atrapalhou um pouco o jogo bauruense no segundo set, mas a Pamela é uma atleta importante para o decorrer da temporada também no Bauru. E a Malu tem ainda uma pequena história ainda a se fazer na categoria de base até chegar no adulto, né? Tem 17 anos, muito jovem ainda, mas já mostra a capacidade, né? A condição de que daqui a algum tempo a gente vai ouvir falar dela e vai ver ela brilhar. E com relação aos dois jogos, né, faltou, né, um pouco ainda da gente ver o Bauru, assim, acho que mais manter o nível, manter o ritmo de jogo do início ao fim. O Pinheiros era um adversário mais complicado. Gostei muito do uniforme do Pinheiros e também do jogo do Pinheiros, que para essa temporada aí, contando com algumas apostas, algumas jogadoras que buscam, né, espaço aí no cenário nacional e que vão dar trabalho para as equipes aí do nível mais alto, assim, nível nacional. Vai brigar por set, vai poder tirar pontos de adversários aí, como já foi o caso do Osasco, né, que o Osasco venceu por 3-2 o Pinheiros, então tirou um ponto, né, do Osasco na classificação. E o Pinheiros é uma equipe que vai ser uma equipe dura na queda, apesar de que muitas vezes vai cair contra essas equipes maiores, né? E o Valinhos também é a mesma situação de franco atirador, né? Tem jogadoras buscando espaço no cenário, acho que não estão no mesmo nível técnico das jogadoras do Pinheiros, e isso foi notório, né, na partida, errando muito saque, né, no primeiro set. Foram 9 erros de saque que deram tranquilidade para Bauru abrir vantagem. Mas quando gostou do jogo ali, viu o Bauru errar, aí entrou na partida e quase ganhou um set. Então, para o Bauru precisa tomar cuidado com essas situações. É claro que estava ainda sem Brenda Castilho, Polina, que vão ser fundamentais, né? Vão dar um crescimento muito grande para a equipe, mas mesmo assim não dá para chegar ali e tomar 24 pontos do Valinhos, uma equipe que na rodada anterior contra o Barueri não passou dos 17, dos 18, né, nas parciais. Vale destacar, né, a Sueli chamando a responsabilidade, uma atleta que às vezes a gente não fala muito, né, dela por conta dos outros nomes que tem no elenco, mas 33 anos, tem bastante experiência, né, de título de Superliga, de título sul-americano, de representar a seleção brasileira. Então, é um nome que a gente não fala muito, mas também vai ser importante na equipe do Bauru. E também, tanto a Vanessa Yankee como a Mari Casemiro, para ajustar mais o passe, que vai ser fundamental a presença delas ali. Na variação que teve, né, quando a Tiffany, no caso, iria para receber saque ali no fundo quadra, com a entrada da Vanessa, isso melhorou. A Tiffany tem essa dificuldade e com a Vanessa ajustou mais, a bola chegou na Dani Lins, que pôde fazer a Malu jogar, por exemplo, deu oportunidade para a Sueli também mostrar qualidade. Com isso também dá chance para a Denise e para a Mara
aparecerem no ataque nas bolas pelo meio, tentar alguma pipe também. Então, tudo isso passa pela qualidade do passe e com essas alternativas que o Anderson tem, é importante que sejam utilizadas para dar tranquilidade, né, para a equipe. No terceiro set, o Bauru entrou com a Tiffany de oposta, Vanessa Yankee e Sueli. E acho que isso também ajudou o Bauru a ter mais tranquilidade para vencer por 25-17. O passe saiu bem. O Valinhos também não tinha, já estava mais cansado ali, né, mentalmente, fisicamente, mas também essa disposição das atletas do Bauru ali foi importante para fechar com tranquilidade. O Bauru vai aprendendo, né, sentindo o clima aí nesse retorno do Campeonato Paulista. Agora o clima vai ser outro, né, nessa terça-feira, enfrentando o Osasco aí. O grande teste nessa primeira fase aí, para as duas equipes, inclusive. Vamos ouvir a Tiffany, que falou um pouco da partida e também da expectativa para o jogo contra o Osasco nesta terça-feira. Foi um jogo um pouco atípico, mas foi um jogo que a gente conseguiu o nosso resultado final, que era a vitória por 3-0 para continuar bem na competição. Amanhã fazer um bom treino, porque na terça-feira vamos ter uma pedreira muito grande, que é Osasco, né, e temos que fazer um jogo muito bom na casa delas. Acredito que a gente vem melhoramos bastante na recepção hoje. Tivemos alguns erros, até porque não conhecer a equipe delas, a equipe jovem, é sempre mais complicado. Mas acredito que a gente está no caminho certo. E a Tiffany foi bem sucinta, né, nas suas palavras. E eu quero saber de vocês, então, a expectativa então, para esse jogo contra o Osasco. A expectativa é de vitória. O Bauru está mais pronto, aparentemente, que o Osasco, né, que tropeçou já diante do Pinheiros. Mas é aquela história, né? Começo de temporada, é um clássico. O Osasco tem um elenco formidável. Eu ontem, quem estava acompanhando a transmissão aqui da jornada, viu que eu cheguei no terceiro set só. Eu cheguei quando a coisa estava mais fácil, né? O jogo estava... Aliás, o placar foi 25-17, mas foi 25-17 porque o Bauru, na casa dos 20 pontos, começou a brincar de jogar vôlei, né? E permitiu ali 5, 6 pontos seguidos do Valinhos. Mas... Tava atrasando a previsão do Rafa, era só isso. É verdade. É verdade. Não, mas eu acho que Bauru ainda é favorito. Jogo sem torcida não tem muito essa de mandante e visitante, né? Até porque Bauru não viaja mais, né? Tá sempre ali na região metropolitana. Então, eu prevejo um jogo bem equilibrado, mas com o Bauru ainda com um leve favoritismo. O Osasco também está introduzindo suas principais peças aos poucos. Você vê o elenco comandado pelo Luiz Omar com Tandara, com Bright, está indo também devagar. Está na mesma toada, né, gente? Campeonato Paulista, no programa passado, a gente não sabia o que ia acontecer com o Campeonato Paulista. Agora a gente já está falando de terceira rodada. Então... Opa, seu áudio deu uma queda aí, Lucas. Começaram as cobranças, começaram a me ligar cobrando. Tem toda semana, já teve a primeira. Então, só vou concluir rapidinho antes que me liguem de novo. Então, é um pouco disso também. Vai ser um amistoso de luxo. Não tem como não tratar todos os jogos do Campeonato Paulista, tirando um eventual final, como amistoso. É um amistoso de luxo visando a Superliga. Eu acho que o Bauru tem um leve favoritismo, mas as portas estão abertas para o Osasco também. Lembrando que ainda vai ter aquela Copa Super 8, não é? Agora, antes da Superliga, não é isso? Ou eles já desistiram da ideia? Não, vai ser em Saquarema. Que beleza. Rio de Janeiro, isso? Vão imitar a NBA, vão fazer uma bolha lá. Quem dera, né, a gente poder estar lá, né? A praia, coisa linda. Vamos para as cornetagens, para os joinhas? Então vamos lá. Fiquem à vontade. Quem quer ser o primeiro a dar a sua cornetagem e o seu joinha? Minha cornetagem vai para o futebol brasileiro. Cada vez menos
dá menos tesão de assistir. Essas palhaçadas, vai ter jogo, não vai ter jogo, liminar, tem liminar, não tem liminar. Aí os caras confirmam o jogo 4h03 da tarde, o outro time entra 4 e não sei quanto em campo. Estão realmente fazendo o brasileiro de palhaço, né? Eu não vou me estender muito, não. Fica aqui meu protesto, a minha cornetagem para o atual momento do futebol brasileiro, onde não há nenhum tipo de união, onde não há nenhum tipo de respeito com nada, e, enfim, eu nem vou dizer que é um período para repensar, porque não vão repensar nada, e segue o barco, né? Lamentavelmente. Esse caso de Palmeiras e Flamengo foi um caso que não tinha nenhum mocinho, né? Não dava para torcer para ninguém, né, nesse caso, né? Porque começa lá, né, com a Conmebol, que quer organizar um torneio continental no meio de uma pandemia, no momento em que o continente ainda sofre bastante, né, com a quantidade de casos. Teve uma mudança, né, do foco da pandemia ser, em certo momento, na América do Sul. E, nesse momento, a Conmebol confirmou a disputa das competições continentais, né? No meio da pandemia, do lado de um vulcão. Nada para a Conmebol. Nada para a Conmebol. Pois é. E claro que passa também pelo Flamengo, né? Que mostrou a incapacidade que tem em seguir, né, as medidas aí de segurança sanitárias, de proteção ao atleta, né? E justamente, ironicamente também, né, o clube que forçou por motivos políticos o retorno do futebol no meio dos altos índices de casos, né, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Está pedindo a volta do público. E agora é o que encabeça esse retorno de público, né? E claro que chega também no outro lado, né? Quem foi contra o Flamengo, que foi a CBF, os clubes também, que pressionaram o máximo para o jogo ser realizado, né? Mesmo com o Flamengo todo esfacelado aí, com um surto de casos, eles tiveram a pachorra ainda, né, de correr atrás até faltando 1 minuto para as 4 da tarde ali, as coisas serem definidas por até a última instância, de fato, né, no superior tribunal, né, do trabalho. E claro que também o Flamengo aceitou as regras do jogo, não quis mudar, né? Quer dizer, quis no tapetão tirar, né? Que tem a regra, né, da CBF do campeonato que precisa ter um número mínimo ali de jogadores disponíveis. O Flamengo tinha, né, por conta da categoria de base e tudo mais. Mesmo assim, o Flamengo fez de tudo para não ter, né? Confiando nos atletas, né, que iam entrar em campo também, né? E por fim, o Palmeiras, né, que pressionou do jeito que pressionou, né? E a gente sabe que, né, o clube, o Palmeiras, ele queria se aproveitar dos desfalques do Flamengo, né, para conseguir o resultado positivo, mas quebrou a cara, né? Porque tem um técnico incompetente, né? Um time bizarro, um time fraquíssimo, que é incapaz o técnico é incapaz de montar um time para superar uma defesa de garoto de sub-19. Então, foi uma situação, como eu disse, o correto, na minha opinião, não seria ter jogo, né, para a segurança de todo mundo. Mas não tem mocinho na história, né? Tava todo mundo errado praticamente ali, porque cada um olhou para o seu próprio umbigo para definir essa situação aí, e foi um show de horror. Sim, até a própria televisão, né, que tem o direito de transmissão do campeonato, pressionou para que houvesse o jogo, porque tem os seus patrocinadores, tem que pôr um jogo na grade para mostrar os seus patrocinadores. Realmente não tem nenhum santo na história, ninguém pensou em saúde, ninguém pensou em cuidados, ninguém pensou em protocolo, nada. É business. Bom, já que eu furei o joinha do Guanais na semana passada, vou dar oportunidade para ele falar, aí se ele não fala, eu faço. Não, o meu joinha, então vou falar só o joinha e minha cornetagem vem depois. Meu joinha vai para o atleta do Paulista de Jundiaí, que teve ali a coragem, não vamos falar nome, porque até a família dele já pediu para não falar nome, porque ele estaria sendo ameaçado, então
Mas o atleta do Paulista de Jundiaí que teve ali a coragem de denunciar esse esquema de apostas, essa proposta de aliciamento, né, que ele teve para entregar um jogo, fazer um gol contra. Não lembro exatamente o que queria que ele fizesse, mas meu joinha vai para ele nessa semana. Beleza, esse seria o meu joinha também, então já está devidamente registrado. E a sua cornetagem, então, Lucas? Cadê o Lucas? Bom, enquanto ele não dá, eu vou dar meu joinha, já que ele não falou mesmo. Meu joinha vai para a final da NBA, que vai ser realizada a partir da quarta-feira. Foram definidos, né, a final entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, que não vai ter a tradição de um Lakers e Celtics, né, já que o Boston Celtics do Lucas Guanais acabou ficando de fora. Até por isso que ele não deu joinha para essa final. Mas vai ter muita história interessante, né, para ser contada, né, nessa final aí. Acho que as duas principais são o fato do LeBron James, pelo Lakers, reencontrar o Miami Heat, né, agora na final, franquia na qual ele foi ele obteve o primeiro título da NBA, que ele tanto perseguia, ele conseguiu no Miami Heat, que ainda tem, né, o técnico Erik Spoelstra, que era o técnico do LeBron na época, e LeBron, que, se não me engano, das últimas 9 finais da liga, ele ficou de fora apenas de uma por conta de uma lesão, né? Que o Lakers também não foi para os playoffs, mas é um cara que, na idade que ele tem, né, ainda jogando no mais fino da bola, assim. E eu acho que a segunda história, é claro que envolve ainda mais história, que é o Lakers enfrentando o time do Pat Riley, né? O Pat Riley, que foi o melhor treinador, na minha opinião, para muitas pessoas também, o melhor treinador da história do Lakers, e que agora é o gerente ali do Miami Heat. Então, dois lados aí se enfrentando, com o Lakers do LeBron contra o Miami Heat do Pat Riley. Palpite? Papai LeBron. Para mim vai dar Lakers. Que, aliás, jogou muito no último jogo da série. Seu modinha. Mas eu gosto muito desse time do Heat, acho até legal, mas apostar contra o LeBron James é um negócio complicado. Ainda mais eu que sou Cleveland. Foi muito legal um print que um jornalista do The Ringer, que é um dos principais veículos que cobre o basquete nos Estados Unidos, postou ontem também, um print de uma mensagem do Duncan Robinson, ala calouro do Miami Heat, que 3 anos atrás estava pedindo orientações de como ser jornalista esportivo, porque ele achava que a carreira dele no basquete já ia minguar, não ia dar certo. 3 anos depois, o menino está com muita importância dentro do time, chegando numa final de NBA. Muito legal essa história também. E aí, aposta em quem? É o Guanais que deu certo. Eu já desisti da minha carreira há muito tempo, ó. Já era, velho. Palpite, Guanás. Lakers ou Heat? Não dá pra não apostar contra o LeBron também, eu acho que dá Lakers. Eu queria fazer uma cornetagem também. Rafael, Lakers ou Miami Heat? Miami, só pra ser do contra. Eu também vou apostar no papai LeBron. Ele jogou muito no último jogo da final aqui da Conferência Oeste. Pegou a bola, botou embaixo do braço e levou o Lakers para essa final depois de 10 anos, né? A última final do Lakers foi em 2010. Então, depois de 10 anos, o Lakers volta à final, né? A grande final da NBA. Sua cornetagem. O Heat é muito mais... O Heat é muito mais time, né? Mas depois do que ele fez nesse ano, não dá para apostar contra o LeBron. Mas vamos lá, minha cornetagem, e não tem apenas a ver com o que aconteceu ontem no futebol, mas a minha cornetagem, mais uma vez, é para o Flamengo. Um time que construiu uma equipe belíssima, com histórias muito legais, e que, infelizmente, é comandado por uma diretoria nojenta e vergonhosa, e não tem outro adjetivo para dar. Na última semana, além de toda essa palhaçada do jogo contra o Palmeiras, que inclusive vai dar pano para manga, porque o sindicato, a suspeita de que o Flamengo, por meio do sindicato de funcionários dos clubes de esporte, dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, entrou na justiça comum para não ter o jogo contra o Palmeiras, e entrar na justiça comum não é permitido.
passível de rebaixamento. Vale lembrar que em 1999, por exemplo, acho que é o caso mais emblemático, o Gama fez isso, entrou na justiça comum para resolver uma pendência esportiva sua. E a CBF não organizou o Campeonato Brasileiro de 2000 por causa desse negócio do Gama, e aí teve a Copa João Avelange e tudo mais. A Portuguesa já fez isso e foi punida em outros tempos. Então vamos ver se vai acontecer isso com o Flamengo agora. Mas vai principalmente... Uma coisa, gente, é o Gama. Quem é o Gama na ordem do dia? Quem é o Flamengo? Esquece. Não, olha, mais do que isso, estamos criando um novo Eurico Miranda no futebol brasileiro. O senhor Rodolfo Landim. Estamos. E justamente é dele que eu quero falar. Que no meio da última semana, em entrevista ao Sport TV, quando ele foi indagado sobre a foto em que os jogadores do Flamengo aparecem dentro do avião, todos sem máscara, inclusive ele, né, na diretoria, ele falou que tirou a máscara para tirar foto, prendeu a respiração para tirar foto e depois pôs a máscara. Uma fala totalmente pitoresca e, poucas horas depois, demitiu o responsável pelas redes sociais do Flamengo porque ele postou aquela foto. É um desrespeito completo ao seu patrimônio mais importante, que são os torcedores e que são os funcionários de seu clube. O Flamengo, que forçou a volta do futebol com o seu protocolo perfeito, que ele mesmo não cumpriu, e forçou a volta do futebol também pouco tempo depois da morte de seu funcionário mais antigo, e nem aí para ele. E ainda teve aquele escândalo dos meninos do Ninho ano passado, que a diretoria sabia de tudo que estava acontecendo, então não tinha dessa que foi um acidente. Eles são criminosos. São criminosos, por mais que seja complicado a gente falar coisas desse tipo, afirmar coisas desse tipo, mas a diretoria do Flamengo é nojenta. É uma pena por todo o tamanho da torcida, pelo time que conseguiu montar, que a equipe seja comandada por sujeitos dessa estirpe, digamos assim. Não tem condição. Minha cornetagem, se pudesse, ia toda semana para ele, porque toda semana tem alguma coisa. É impressão minha ou você tem aí uma certa rixa, né? Um certo rancor aí com o Flamengo? Não, eu não tenho. Eu tenho rancor com um dirigente de clube, de futebol. Nenhum presta, na minha opinião. Mas, não dá. Ainda como profissional de comunicação, eu também me senti mais afetado ainda pelo que o cara fez na última semana. Pelo amor de Deus. Por mais que tenha sido um erro postar aquela foto, tá? Não nego isso também. Mas, poxa. Pois é. Mais alguma consideração final? Semana vai ser longa. Basquete, vôlei, tem Noroeste, vai ser corrido o negócio. Vai ter que ter 15 programas semana que vem. Eu já tô cansado na segunda. Então, vamos passar a agenda para o nosso internauta ficar ligado. Rafael Antônio, passa pra gente aí a agenda da semana. Abre o caderno. Amanhã, sessão Coruja, 9h30. Ninguém merece. 9h30. Osasco e SESI Vôlei Bauru. Quinta-feira, 19h, Zopone, Gocil, Bauru Basquete e Franca. Na sexta, o vôlei joga contra o São Paulo Barueri à tarde. 3 horas, é no isso? Sábado tem... Oi? 3 da tarde, é isso? É. Na sexta-feira. No sábado, o Noroeste joga também às 3 em Indaiatuba contra o Primavera. Domingo? E no domingo, o vôlei joga contra o São Caetano em São Paulo. Acho que é 5 da tarde o jogo. E o pior do jogo do vôlei amanhã, se às 9h30, é ser contra um adversário que provavelmente vai fazer a partida ser longa, né? De 4 ou 5 sets. Se fosse Bauru e Valinhos amanhã às 9h30, que um 3-0 era esperado, tudo bem. E o Osasco fosse ontem. Mas não, vai ter 5 sets, o jogo vai acabar meia-noite. Pelo menos não vai ter o translado, né? Até o ginásio. Vai ser de casa mesmo a transmissão. Sim, estaremos no nosso trabalho especial, versão home office, né? Vai saber quando nós vamos ter o fim desse home office, né? Se bem que algumas competições... Tô sabendo que o Fábio falou que... O Fábio disse que ele vai quebrar a quarentena dele. Outro dia ele quebrou lá no SESI, né? Mas ele vai quebrar de fato no jogo entre Liga Sorocabana e Bauru Basquete, porque ele quer dar um abraço no Rinaldo. Outra cornetagem que eu esqueci. Federações Paulista e Carioca de Basquete, que organiza campeonato e o teste é recomendado.
não é obrigatório, deixa a Deus dará aí, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz também. E libera a imprensa também, deixa todo mundo ir. Vai ser esse o naipe, tá? A gente vai estar lá, mas com 500 proteções diferentes, mas por nossa conta, tá? Não é porque quem está organizando o campeonato pensa nos profissionais envolvidos, não. Essa é mais uma cornetagem que eu tinha esquecido de fazer. Tranquilo, hein? Tranquilo. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos lá, então. Eu quero agradecer ao nosso amigo internauta que está aí se inscrevendo no nosso canal. A cada dia tem mais inscrições. Muito obrigado. Um beijo a vocês. E também pedir para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vai ter sempre um jogo para você assistir, uma entrevista para você, uma entrevista especial para você, um trabalho de transmissão especial. Vai ter sempre algo de qualidade para você. Lembrando que a gente não tem direitos de imagem dos campeonatos. Por favor, pessoal, entendam isso. Quem coloca as imagens de um campeonato de vôlei, de um campeonato de basquete, futebol no ar, pelo YouTube, sem ser detentores do direito de imagem, está cometendo um crime. E isso, às vezes, se for denunciado, pode respingar, sim, nas equipes daqui do Ouro. Então, fica aqui a nossa lembrança. Acompanhe o nosso trabalho, que vai ter sempre alguma coisa diferenciada para você. Se inscreva no nosso canal, a semana vai ser cheia, vai ter vôlei, vai ter basquete, vai ter noroeste. Contamos com a sua audiência e participe, mande a sua mensagem para a gente, que a gente lê aqui durante as transmissões da nossa arquibancada virtual. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.